Porquê é que decidiste vir aqui hoje? O que é que te fez vir aqui hoje? Entre tantas outras coisas que podias ter decidido fazer, porquê? Porquê juntar-te à igreja esta manhã? Podias ter ficado na cama, podias ter decidido fazer outros planos com a tua família, mas decidiste investir esta manhã para vir aqui a este local e juntar-te a um grupo de pessoas para participar nesta reunião. Porquê? No texto de hoje, nós também temos um povo que está reunido com um propósito. Por isso, convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, que nós temos estudado já há alguns meses, e abrirem no capítulo 18, Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18, e vamos ler dos versículos 1 a 10, embora o nosso foco principal será o versículo 1. Josué, capítulo 18, versículos 1 a 10. É o texto que vamos ler, embora nos vamos focar na pregação de hoje no versículo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois de que a terra foi sujeitada diante deles. E de entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes a passares para possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram à terra e a descrevam segundo as suas heranças, e se tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e materareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gad, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança de além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes num livro. E voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Os irmãos, lembrem-se em primeiro lugar do contexto deste texto, porque os versículos que nós acabamos de ler estão mais ou menos sensivelmente a meio dos capítulos 13 e 21. E se os irmãos se lembrarem, os capítulos 13 a 21 descrevem-nos a repartição da terra pelas tribos e pelas famílias, certo? São muitos capítulos a relatar, passo a passo, família a família, os termos e a herança que cada um deles recebia. E a verdade, nós devemos estar cientes disto, é que estes versículos, porque eles estão no meio de uma narrativa que muitas vezes nós somos tentados a saltar, certo? Porque é a descrição de terras e é-nos difícil ler. Mas estes versículos podem nos passar no meio deles despercebidos. Mas a verdade é que estes versículos, que não parecem mais do que uma ponte no texto, quando nós olhamos para estas passagens e detemo-nos e passamos algum tempo a meditar sobre elas e prestar atenção, nós então vamos nos dar conta de alguns detalhes que funcionam como pequenas pérolas que nós encontramos pelo caminho. Estas pérolas que só podem ser descobertas se forem contextualizadas, ou seja, se nós continuarmos a ler o texto bíblico à luz de todo o texto, à luz de toda a história, à luz de Gênesis a Apocalipse, pormenores ou informações que à primeira vista podem parecer sem importância, mas que se revelam preciosas para nós quando colocadas à luz do seu contexto. E por isso eu gostaria de chamar a vossa atenção para o versículo 1 do capítulo 18. Vejam mais uma vez o que este versículo diz. Versículo simples, aparentemente inócuo, aparentemente sem um grande significado, mas que diz assim:
E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação, depois de que a terra foi sujeita diante deles. Notem, neste versículo o narrador junta alguns ingredientes importantes, alguns aspectos muito simbólicos no imaginário de Israel. Vejam, temos a terra, temos Siló, temos a tenda da congregação e temos, obviamente, a congregação de Israel, que se junta como um só povo. Temos, vejam, a terra que nos é dita neste versículo, está sujeita diante deles, ou seja, é a terra que já é deles, já está conquistada. Notem, isto significa que Israel agora tem uma terra que chama sua. Não é mais a terra prometida, é a terra que já é deles. E notem que isto acontece depois de eles terem sido escravos durante 400 anos e de viverem errantes no deserto durante 40 anos. Após mais de 400 anos, eles agora eles são livres e têm uma terra que chamam sua. Olhando numa perspectiva histórica, Deus tinha prometido esta terra a Abraão, o pai desta nação. Deus tinha prometido ser com ele e com a sua descendência. Deus tinha prometido ser o seu Deus. Deus tinha prometido estar com eles. Mas a experiência do povo até este momento tinha sido escravidão e deserto. Temos também, relativamente à terra, que devemos ter sempre em mente que a terra era mais do que uma mera posse de uma herança. A herança era importante, mas era mais do que isso. Nos planos de Deus, a terra devia ser o contexto em que eles gozariam de um relacionamento perfeito com Deus. Que eles desfrutariam das suas bênçãos. Sabem, a terra era o contexto onde todas as promessas de Deus seriam cumpridas. E, portanto, as promessas de Deus, terra propriamente dita, não é o foco, mas sim a adoração, o relacionamento com Deus. A terra era o meio, não era o fim. Mas nesta terra encontramos também, diz-nos o texto, um local chamado Siló. E se os irmãos têm lido o texto de Josué, esta é a primeira vez neste livro que este local é mencionado. E é mencionado só nestes versículos 4 vezes, como que uma repetição do local onde eles estão reunidos. E parece significativo porque, a partir deste momento, parece ser o local em que o povo se encontra, vez após vez. Passa a ser como que o ponto de encontro deste povo. E veremos a sua importância um pouco mais à frente. Vejam também que este texto menciona, no mesmo versículo, aquilo que é chamada a tenda da congregação. E este é outro termo para o tabernáculo, certo? Tabernáculo que significa o quê? Tabernáculo significa casa ou lugar de habitação. Referia-se neste caso ao lugar onde Deus prometeu habitar. O lugar onde Deus prometeu encontrar-se com o seu povo. Neste caso, a referência à tenda da congregação foca a nossa atenção de que este é o local onde o povo de Deus se reúne perante ele. Quantas vezes neste texto aparece a expressão diante de Deus ou perante Deus, certo? Portanto, eles não estão reunidos simplesmente como um povo. Eles estão reunidos como um povo na presença e perante Deus, que é o que a tenda da congregação significa. Eles congregam, eles reúnem, mas reúnem-se perante Deus. A presença de Deus era o mais importante na identidade do povo. Como vimos, era este o objetivo principal da Arca da Aliança, a Arca da Aliança que ficava dentro desta tenda. É por isso que nós temos aqui a referência, mais uma vez, à tenda da congregação, porque o fator que distingue Israel de todas as outras nações não é porque Israel é mais especial por si próprio, mas porque Israel é o povo de Jeová. É o povo do Deus que fez uma aliança com eles, que prometeu ser o seu povo e habitar no meio deles. Eles são o povo do Deus Jeová. Eles são o povo do Deus que habita no seu meio. Entendem todos estes ingredientes num só versículo. Alguns deles pela primeira vez, como Siló. E por isso um versículo, mais uma vez, que aparentemente parece inócuo,
torna assim um valor muito significativo na história deste povo. E para entendermos um pouco melhor este simbolismo, agora convido-vos a abrirem a vossa Bíblia, a irem um pouco mais atrás na história para o livro de Deuteronômio. Quando o povo de Israel ainda está no deserto, em antecipação na chegada à terra prometida. Deuteronômio capítulo 12, versículos 1 a 14. Vejam aquilo que são as orientações e os mandamentos que Deus dá ao povo. Deuteronômio 12, 1 a 14 diz-nos assim: E estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuires todos os dias que viveres sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuires serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogénitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje aqui fazemos, cada qual tudo o que parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos e as vossas filhas e os vossos servos e as vossas servas e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo que ordena. Vejam, nas promessas de Deus ao povo de Israel, nos seus mandamentos, Deus disse, vejam mais uma vez o versículo 5, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E ali vireis. E ali se alegrarão perante mim. O versículo 1 do capítulo 18 do livro de Josué marca, de uma certa forma, uma parte do cumprimento desta promessa. E por isso gostaria que nós pudéssemos pensar em três coisas. Duas delas hoje e uma delas no próximo domingo. Hoje gostaria que pensássemos em dois aspectos que estão presentes neste texto. Número 1, a unidade. Número 2, adoração. Número 1, unidade. Número 2, adoração. Na próxima semana falaremos sobre a presença. Ponto número 1, unidade. Irmãos, notem que nos planos de Deus para o seu povo, depois de eles tomarem posse daquela terra, eles vão ser espalhados por aquela terra, cada um terá a sua habitação, cada um terá a sua herança. Mas aquele povo continuará a ser um só povo. São 12 tribos, são muitas mais famílias espalhadas pela terra, mas são um só povo. Quando eles forem e tomarem posse da terra, cada tribo, cada família da sua herança, Deus diz-lhes e lembra-os que eles terão apenas um lugar para adorarem enquanto povo. Eles são muitos, mas a sua unidade deve ser preservada. Nesta altura em Josué, lembrem-se que Jerusalém, que nós estamos habituados a pensar como Jerusalém, como esse local onde o povo se reunia
perante Deus, mas Jerusalém ainda não tinha sido identificada e revelada como o lugar onde o templo de Deus haveria de estar. Foi exatamente Siló. Foi Siló que foi o primeiro local em que nós vemos esta promessa e este mandamento a ser cumprido. Vejam a imagem. Imaginem, irmãos, na vossa mente, o narrador apresenta-nos o povo reunido pela primeira vez, à volta da tenda da congregação, onde está a Arca da Aliança, num local específico. Eles já não estão escravos no Egito, eles já não estão errantes no deserto a montarem a tenda onde é conveniente. Eles agora estão estabilizados, em paz, onde pode haver um local onde eles, em liberdade, podem vir juntos enquanto o povo de Deus para louvar a Deus. Todo o povo está unido perante aquele que é a razão da sua unidade. É o próprio Deus, é o Deus Jeová. Eles são um só, apesar de muitos, porque eles estão unidos pelo mesmo Deus. Esta unidade é crucial para a unidade de Israel enquanto povo. E agora quero que mais uma vez prestem atenção ao texto de Deuteronômio. Reparem no contraste quando Deus fala através de Moisés ao povo. No contraste das ordens que Deus dá. Deus ordena-nos, por um lado, que eles destruam qualquer sinal de idolatria. E, por outro lado, estabeleçam o culto correto. Toda a idolatria deveria ser eliminada para que pudesse ser estabelecido o culto correto. Este é um escândalo para a cultura moderna, porque os ídolos deviam ser removidos e destruídos um a um, sem exceção. E a razão, queridos irmãos, é muito simples. É para que a justiça seja implementada. Toda a justiça precisa primeiro de ser julgada e removida. O mandamento para a destruição dos ídolos é essencial na história da redenção. Nós devemos lembrar que Abraão foi chamado enquanto adorava ídolos. Ele foi chamado por Deus com um objetivo. Gênesis 12:3. Trazer bênção a todos os povos da terra. Mas nunca devemos esquecer, irmãos, nunca devemos esquecer a razão pela qual Abraão precisou de ser chamado. Precisamos sempre lembrar qual é o principal problema da humanidade. Porque se não estivermos certos acerca do diagnóstico, não compreenderemos qual é a razão do medicamento que Deus dá. O problema era e continua a ser o maior problema da humanidade, o pecado e as suas consequências. Porque o pecado afasta as pessoas de Deus e uns dos outros. Assim, Abraão foi chamado como parte do plano de salvação de Deus, para restaurar o seu povo, para trazer reconciliação entre Deus e a humanidade e entre as pessoas. E para este plano ser bem sucedido, aquilo que separa Deus e as pessoas precisa de ser removido. Entendem, irmãos? Não é possível termos um correto relacionamento com Deus, enquanto aquilo que impede esse relacionamento ainda é um obstáculo. Para nós podermos ter um correto relacionamento com Deus, tem de haver reconciliação. Porque o relacionamento com Deus foi quebrado. A nossa desobediência, o nosso pecado e a nossa maldade afastam-nos de Deus, do único Deus verdadeiro. E é por isso que toda a idolatria, todos os falsos deuses precisam de ser removidos, porque se eles não forem removidos, nós não podemos ser reconciliados com Deus. Deus não divide a sua atenção com ídolos, porque Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus que criou todas as coisas. Entendem, irmãos? Nós só entenderemos o mandamento da destruição de todos os ídolos se nós entendermos a sua maldade. Nós só mortificaremos o pecado na nossa vida se primeiro reconhecermos a sua maldade. Se primeiro reconhecermos que todo o pecado na nossa vida nos afasta de Deus e nos afasta de nos alegrarmos no nosso Deus. Assim vemos o contraste entre a idolatria, que é pecado, e a adoração ao único Deus verdadeiro. E é este contraste. Notem esta grande ironia. Por um lado temos a idolatria. A idolatria significa múltiplos deuses, múltiplos lugares, múltiplas formas de adoração, múltiplas leis e práticas, múltiplas nações.
em competição entre si. Por outro lado, temos a unidade. Uma unidade verdadeira. Um só Deus, um local, um culto, uma só lei, um só povo. Assim, Deus tinha dito ao povo que chegaria um momento em que já na terra prometida, Deus haveria de designar um lugar particular onde se concentraria todo o culto e onde Deus prometia habitar no meio do seu povo. Deus queria que eles estivessem unidos na adoração e no serviço ao único Deus verdadeiro. A viver numa determinada terra, a adorar num determinado local. Em vez de serem como as outras nações, com vários deuses, várias formas e locais de culto, Israel tem de saber que existe uma única forma de salvação. Uma única forma de ser verdadeiramente feliz. É em Deus. No Deus Jeová. O único Deus verdadeiro. Deus é a sua razão e propósito de existência. Foi Deus que os criou como povo, foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que fez uma aliança com eles. Eles são o que são, porque eles são o povo do Deus Jeová. Mas Deus também é o seu propósito, eles são o povo de Deus e pertencem a Ele e vivem completamente devotados a Ele. Agora, o que é que esta situação tem a ver connosco hoje? Nós já não vivemos em Canaã, nós não temos um templo, deixem-me lembrar, nós não chamamos a este lugar de templo, porque não é um templo, a igreja é o templo. Nós não estamos em Siló. O que é que isto tem a ver connosco? Sabe, irmãos, o mais importante na narrativa de Josué não é mais uma vez nem a terra de Canaã, não é a tenda da congregação, não é o tabernáculo, não é o templo, não é Siló, não é Jerusalém. O mais importante, irmãos, é o que cada uma destas coisas representava. Porque os elementos de adoração presentes no dia de Josué continuam a ser os mesmos. Mas porque Jesus cumpriu todas as promessas que ele tinha dado ao povo. Porque Deus cumpriu todas as promessas dadas a Abraão. Nós agora vemos-las todas cumpridas no Senhor Jesus e por isso o nosso foco é o Senhor Jesus. Não é mais uma arca da aliança, é o Senhor Jesus. Não é mais um local, é o Senhor Jesus. Não é mais uma tenda, é o Senhor Jesus. É tudo através dele. É por isso que Jesus, quando falava com a mulher samaritana junto ao poço, nós lemos em João 4, 23 a 24 assim. Mas a hora vem, isto é o Senhor Jesus a falar, mas a hora vem e agora é. Porque aquela mulher samaritana estava a discutir com Jesus qual devia ser o lugar da adoração. E Jesus diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Entendes este padrão? É o mesmo que o dos israelitas. Nós já não precisamos da terra de Canaã. Nós já não precisamos mais do tabernáculo ou do templo. Porquê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Aquilo que representava a presença do próprio Deus. É o Senhor Jesus que ocupa. É por isso que nós já não precisamos dessas coisas, mas a nossa adoração continua a ser ao mesmo Deus, da forma como Deus deseja. Essas coisas eram temporárias. Essas coisas existiam para representar o espaço que o Senhor Jesus haveria de ocupar de forma perfeita. Entenda, irmãos? A Arca da Aliança e a tenda significavam a presença de Deus no meio do povo. Mas Jesus está no nosso meio. Em primeiro lugar, porque ele se tornou como um de nós. Ele tornou-se um ser humano. Ele ascendeu aos céus, mas enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está no nosso meio é a presença do próprio Deus. Nós podemos dizer com sentido e com seriedade e com verdade que hoje aqui nos reunimos perante Deus. Que Deus habita connosco e está aqui connosco. E se encontra connosco aqui neste momento. Nós já não precisamos dessas coisas passageiras. Porque o nosso foco agora é o Senhor Jesus. O facto é que ainda hoje nós continuamos a ter apenas um caminho de salvação. Continuamos a ter apenas uma esperança, que é no único Deus verdadeiro, que é no seu Filho Jesus.
Tal como o próprio Senhor Jesus afirmou em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. A diversidade e a unidade tão desejadas e prometidas pela cultura secular não se alcançam, queridos irmãos, pela suposta inclusividade. A verdadeira unidade em diversidade só se alcança se as pessoas estiverem unidas a Cristo. Ouvimos diariamente a cultura secular a pregar acerca de unidade e de amor. No entanto, as pessoas acreditam ingenuamente que a unidade se alcança se aceitarmos qualquer pessoa em qualquer condição. Mas deixem-me dizer de uma forma clara, esta é uma proposta hipócrita, porque os defensores da tolerância são seletivos em relação àqueles que toleram. É uma falsa unidade. É uma unidade imposta, porque temos de aceitar tudo e todos e em qualquer situação. Queridos irmãos, a unidade e a paz só são possíveis de ser alcançadas quando a razão da nossa união é o Senhor Jesus. A unidade só pode ser verdadeiramente alcançada quando a razão da desunião é tratada. E por isso a ideia de que a unidade e a paz entre as nações podem surgir se apenas aceitarmos qualquer pessoa em quaisquer condições não faz sentido absolutamente algum. Porque nós seremos os primeiros a condenar certos pecados. A verdadeira unidade, irmãos, o amor e a justiça só surgirão quando os povos se unirem em nome do Senhor Jesus, o único que é capaz de nos reconciliar com Deus e dar verdadeira paz. Assim, nós, por um lado, partilhamos o mesmo princípio que os israelitas no tempo de Josué. Nós adoramos o único Deus verdadeiro, da forma como Ele deseja, no modo e na forma como Ele deseja. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos em dias melhores do que os de Israel, do que os de Josué. Porque nós agora já não precisamos dessas coisas. Nós já não precisamos da tenda. Nós já não precisamos daquela arca. Nós já não precisamos de um local específico. Nós já não precisamos de uma terra em particular. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade através do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é em quem nós encontramos o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. É nele e através dele que nós nos encontramos com Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 2,5: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Josué 18 apresenta-nos o povo de Deus em unidade. Uma unidade que é pregada e procurada pelos homens, mas nunca alcançada. É apenas em Cristo. É apenas em Cristo e no contexto da Igreja onde a verdadeira unidade pode ser vivida. Esta verdade é muito importante para a Igreja hoje. Muito importante em particular para a Igreja Ocidental. É por isso que nós insistimos que a comunhão cristã, queridos irmãos, não é mera, nem pode ser mera camaradagem. Não nos reunimos para entretenimento. Reunimos com um propósito. A verdadeira comunhão é aquela que é criada e sustentada no relacionamento e na união com o Senhor Jesus. Queridos irmãos, notem, a primeira igreja não é um estilo de adoração ou de música que nos une. Nós não somos uma igreja geracional. Temos bebés ainda na barriga das mães, até pessoas com mais de 90 anos. Nós não estamos unidos por uma etnia ou por uma nacionalidade em particular, neste mesmo lugar onde estamos. Todos os domingos costumamos ter portugueses, brasileiros, chineses, nepaleses, angolanos, moçambicanos, congoleses, dinamarqueses, suecos. Qual é a razão da nossa unidade? Por que razão pessoas tão diferentes, de gerações distintas, de etnias diversas, com níveis de educação tão dispares, se juntam numa mesma igreja? Porque estamos unidos em alguém que é maior do que qualquer uma das nossas diferenças sociais. Entendem, irmãos? Qual é a razão da nossa união? E, irmãos, se a razão da nossa união for uma questão temporal,
for uma questão de opiniões, for uma questão de identificação pessoal, for a idade, for o estilo, entendem o quão fraco é? Porque tiramos o estilo e a união desaparece. Tiramos a idade, a união desaparece. Tiramos a etnia, a união desaparece. Qual é o único que pode trazer união no meio de toda a diversidade? É o Senhor Jesus. Essa é a razão da nossa unidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 1 a 6: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O apóstolo Paulo passa os primeiros 3 capítulos em Efésios a argumentar com eles, a mostrar-lhes a forma como o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, através do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, trouxe todos, uniu-os todos a si mesmo. E depois de lhes mostrar este plano maravilhoso de salvação, onde todas as coisas encontram o seu significado e união no Senhor Jesus, ele fala à igreja e diz: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isto é verdadeira unidade, queridos irmãos. A unidade é um dom. É algo que nos foi dado, não é algo que nós alcançamos. Entendem, irmãos, nós como igreja somos chamados a proteger e a guardar, a preservar. Vejam o versículo 3 em Efésios. Procurando guardar a unidade. Entendem, irmãos, a nossa responsabilidade é guardar, não é criar. Quem nos oferece essa unidade é o Senhor Jesus. É em união com Ele que nós estamos unidos uns aos outros. Por isso, irmãos, lutemos por preservar a unidade que Jesus conquistou com a sua própria morte. Celebremos a nossa unidade. Aos que nos visitam, se estás aqui e ainda não és cristão, é isto que nós queremos que saibas hoje. É que existe um Deus, qual te criou e ao qual tu vais ter de prestar contas. E ao qual tu sabes que, não sendo perfeito, não és perfeito o suficiente para passar no crivo perfeito de Deus. Desobedeceste a Deus, rebelaste contra Deus, tens vivido contra Deus. A tua única solução é o Senhor Jesus. É o próprio Filho de Deus que se fez homem, morreu na cruz para perdoar os teus pecados, ressuscitou para te dar uma nova vida. E por isso aquilo que nós queremos que saibas hoje, se não és cristão, é que hoje é dia de colocares a tua fé neste Senhor Jesus. Hoje é dia de te arrependeres e de viveres para a razão pela qual foste criado, para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Hoje, se nos visitas, se já és cristão, se procuras uma igreja, deixa-me dizer com muita frontalidade, procuras uma igreja onde as pessoas são iguais a ti, da tua idade, do mesmo estilo, se procuras uma igreja que se adequa aos teus interesses, uma igreja para te servir de acordo com os teus desejos. Permite-me ser muito direto. Esta igreja não é para ti. Deixa-me até desafiar-te a uma nova compreensão do que uma igreja é. A igreja não é acerca de ti nem das tuas necessidades. A igreja é de Cristo. Nós queremos viver unidos nele para agradar a Ele. Não aos nossos interesses. Não às nossas opiniões. Aquilo que desejamos ser enquanto igreja é procurar viver unidos numa mesma fé. Submetidos completamente ao que a Bíblia ensina, onde a razão da união dos seus membros não é qualquer aspecto social, mas a união que temos em Jesus, em que o nosso maior desejo é fazer Jesus conhecido. Queremos ser como Jesus, queremos segui-lo em todas as áreas da nossa vida. Queremos fazer tudo o que lhe agrada. Esta é a igreja que nós queremos ser.
Nós não existimos, irmãos, para nós existimos para Ele. O nosso único desejo é conhecê-lo mais, é crescer à sua imagem, é proclamá-lo aos outros. Este é o nosso propósito. É assim que queremos crescer. É o que queremos ser. Unidade. Queremos viver em unidade. Número 2, adoração. E é um ponto bem mais pequeno do que o primeiro. Vamos voltar a ler o versículo 1, capítulo 18 de Josué. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Irmãos, mais uma vez, até pelo que já dissemos, esta imagem lembra-nos do objetivo, do propósito do povo de Israel como povo escolhido. A terra foi prometida, a terra foi-lhes dada como o meio, não um fim, mas como o meio e o contexto onde Deus habitaria no meio do seu povo. A terra não era o propósito final. A comunhão com Deus e a adoração eram o seu propósito. É por isso que eles se reúnem como? Se reúnem todos juntos, como um só povo, mas reúnem-se junto à tenda da congregação onde Deus habita. Eles reúnem-se, uma e outra vez lemos neste texto, eles reúnem-se perante o Senhor. Mesmo a prática de lançar sortes era exatamente essa manifestação e esse sinal de que eles queriam fazer a vontade de Deus, que eles queriam conhecer aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Nós hoje, felizmente, já não precisamos dessas coisas, porque temos a palavra que é o nosso guia. Toda a revelação. Tudo o que necessitamos saber acerca de Deus, de nós e para o nosso crescimento em santidade está aqui. Mas vejam que o princípio é o mesmo. Nós desejamos obedecer a Deus, nós desejamos conhecer a sua vontade, nós desejamos encontrar-nos perante Ele. A nossa comunhão com Deus é o nosso propósito, louvar o seu nome e dar-lhe glória. É essa ou não a razão que nos trouxe aqui? Foi isso que nós fizemos até este momento ou não? Procurar usar a palavra, lermos a palavra, orarmos a palavra, lermos, cantarmos, tudo com o propósito de louvar a Deus da forma como Ele deseja, para lhe dar glória. O centro deste culto é o nosso Deus. E nisso nós estamos unidos ao povo de Israel, que tinha como este propósito, enquanto povo, tinham sido chamados com este propósito de ser um povo peculiar. Um povo que tem o seu Deus e de que eles são o seu povo. Sabe, irmãos, há promessas, obviamente, em relação à terra, sobre a abundância e a alegria que o povo de Deus iria desfrutar nessa terra. Mas nunca devemos esquecer, irmãos, que essa abundância e essa alegria prometidas eram o resultado de algo mais importante e fundamental. Um relacionamento correto com Deus, no qual Deus habitaria no seu meio. Que eles desfrutariam da sua presença. Que eles viveriam da abundância das suas bênçãos. Sabem, repetidamente no livro de Josué nós vemos que a libertação da escravidão tinha um propósito. E o propósito não era a terra. Lemos, por exemplo, em Êxodo 7,16, mas poderíamos ir a outros textos. Quando Deus diz a Moisés o que ele deve dizer ao faraó no Egito. E lhe dirás, lemos nós em Êxodo 7,16, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti dizendo, deixa ir o meu povo para ir para a terra prometida. Não, para que me sirva. Entenda, irmãos, qual é a razão da libertação? É para servir a Deus, não mais servir Faraó. Qual a razão da nossa libertação? Para servirmos a Deus e vivermos para Ele. O povo de Israel foi salvo da escravatura para servir a Deus. A terra só era importante na medida em que era o seu devido lugar, como um contexto e um meio de comunhão com Deus. Entendem, irmãos? A principal razão da sua libertação do Egito foi para adorarem a Deus. Eles foram libertos. Deus deu-lhes uma terra para serem um povo especial, um povo santo, numa terra santa, a adorar um Deus santo, num templo santo. É muito importante nós compreendermos isto, porque se passa essencialmente o mesmo connosco.
Fomos salvos do nosso pecado para podermos servir a Deus. Fomos salvos para não vivermos mais para nós próprios, mas para vivermos para Ele. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Porque o amor de Cristo nos constrange, toma conta de nós. À medida que nós crescemos no conhecimento de quem Jesus é, no conhecimento do amor de Deus para connosco e da sua graça, o amor, esse amor constrange-nos, toma conta de nós. Julgando nós isto, diz o apóstolo Paulo, meditando nós e considerando nós nestas coisas e neste amor maravilhoso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para os que vivem, aqueles a quem ele deu uma nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a razão da nossa salvação. Essa é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Não vivemos mais para nós próprios. Somos dele e pertencemos a ele. E vivemos para ele. Essa é a nossa alegria. Sabe, irmãos, infelizmente na história de Israel vemos que os israelitas acabaram por se concentrar muitas vezes mais nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Amaram mais as suas bênçãos e esqueceram-se do próprio Deus. E nós devemos pensar também, onde é que nós somos tentados a olhar para Deus quase como um gênio da lâmpada? Nós esfregamos a lâmpada e pedimos a Deus o que nós queremos. De que Deus está lá para nos servir, em vez de sermos nós que existimos para lhe servir. Irmãos, ouçam estas palavras e meditem nelas. As palavras que nós já lemos hoje enquanto igreja. Salmo 84, versículo 10. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. É este o teu desejo. O teu desejo é estar com Deus. Entrar na sua presença. Viver, habitar com Ele. Por vezes as nossas próprias orações são a representação deste pecado. Que é de nós esfregarmos a lâmpada, não é? Concentramos-nos nas bênçãos. Oramos pela nossa saúde, pela nossa situação financeira, pela nossa carreira. Queridos irmãos, em vez disso, deveríamos aprender com a oração que Jesus nos ensinou. Antes mesmo de orarmos pelo pão de cada dia, nós devíamos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como a tua vontade é feita no céu, seja feita também em nós. E então temos tempo para pedir ao nosso Pai o pão de cada dia. Mas dentro deste contexto maior, que o nosso maior desejo é estar com Ele. O nosso maior desejo é santificar o seu nome. O nosso maior desejo é ver o seu reino tomar conta da nossa vida. Irmãos, a nossa maior necessidade e o nosso maior desejo são o próprio Deus. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Como disse John Piper, a questão crítica, e cito, a questão crítica para a nossa geração e para todas as gerações é esta: se pudéssemos ter o céu sem doenças, com todos os amigos que já tivemos na terra, com toda a comida que já gostamos, com todas as atividades de lazer que já desfrutamos, com todas as belezas naturais que já vimos, com todos os prazeres físicos que já provamos, sem conflitos humanos ou desastres naturais, poderíamos estar satisfeitos no céu se o Senhor Jesus não estivesse lá. Sabe, irmãos, por vezes pode-se imaginar o céu como um lugar de reencontro com os nossos entes queridos, que eles já não estarão doentes, porque seremos felizes para sempre, porque não teremos dor. Mas, meus queridos irmãos, o mais importante no céu, o que mais entusiasma o verdadeiro cristão quando pensa sobre a eternidade, é o facto
de que nós iremos ver o nosso Senhor face a face. Sabem, irmãos, o facto de nós iremos viver de forma perfeita, sem dor, sem lágrima, essas são coisas maravilhosas. Mas elas são o resultado de algo maior. E o algo maior é que nós iremos viver na presença de Deus. E porque Ele é o dador da vida, então nós iremos ter uma vida plena. Entendem, irmãos? É por isso que o próprio texto em Apocalipse diz desta forma: já não haverá mais sol. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, será o nosso sol. Entendem, irmão? É isso que nós mais desejamos. Nós desejamos querer ver o Senhor Jesus face a face. Nós queremos contemplar a sua formosura. Nós queremos usufruir das suas bênçãos e de quem Ele é. Sabe, irmãos, é o próprio Deus que vai satisfazer as nossas almas para sempre. Tudo o resto no Evangelho é para mostrar exatamente isso, da nossa necessidade, da necessidade que nós temos do próprio Deus. Essas são as verdadeiras boas notícias. Tal como o povo de Israel se reuniu à volta da tenda da congregação perante Deus em Siló. Meus queridos irmãos, também nós nos reunimos aqui hoje para nos encontrarmos com Deus através do Senhor Jesus. O objetivo da igreja é o louvor, a adoração. E todas as coisas devem acontecer com esse objetivo. O nosso desejo aqui é agradar a Deus, é celebrar a salvação que nós temos em Cristo. O nosso desejo é sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Anunciamos o Senhor Jesus para que todos o possam conhecer, para que todos possam colocar a sua fé nele. E a nossa expectativa e esperança é o dia em que, completamente livres da culpa, do poder e da presença do pecado, nós iremos entrar na sua presença. Nós iremos adorá-lo para sempre, com os santos de todos os tempos e de todos os lugares. Iremos gozar desta vida plena na sua presença. O desejo é este, irmãos, é que nós possamos nas nossas vidas antecipar esta eternidade. Entender que a maior necessidade que temos na nossa vida é do nosso Deus. É da sua presença nas nossas vidas. É de conformarmos os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração e as nossas ações perante aquilo que lhe agrada, para sermos como Ele. Este é o nosso desejo. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te porque tu continuas a chamar um povo para ti. Tu continuas não pelos nossos méritos ou por aquilo que fazemos, mas continuas a salvar aqueles que são teus. E aquilo que vem ao nosso coração é gratidão e louvor. Ajuda-nos a entender a tua palavra e a aplicá-la às nossas vidas, para podermos ser cada vez mais como Jesus, para vivermos para a razão pela qual nós fomos criados. Estas coisas nós oramos no seu nome. Amém.